Pessoal, eu vou demonstrar aqui para vocês com o software BES Pro o que a janela de carregamento, a estratégia de carregamento, ela influencia na vida útil de um BES. E se você não considera isso nos seus projetos, talvez você pode estar dimensionando de forma errada, ou subdimensionando ou sobredimensionando um projeto. Para esse exemplo, a gente vai utilizar é, o, o, um projeto para time shifting, tá? Que consiste em você carregar fora a ponta e descarregar na ponta. Então vamos lá. Eu estou utilizando aqui dentro do software BES Pro o modo de dimensionamento avançado. Bom, aqui a gente preenche os dados da tarifa, tá? A gente faz uma busca e a gente seleciona a concessionária, pega os dados da tarifa. Aqui eu tenho dois cenários que a gente pode simular, tanto o BES carregando rede quanto o BES carregando com fotovoltaico. Então, para esse exemplo, a gente vai deixar selecionada as duas estratégias. Eu tenho uma memória de massa que ela não está completa dos 12 meses, eu tenho 5 meses de memória de massa e eu estou anualizando essa memória de massa. Eu peguei os dados da fatura e estou anualizando ela. Como é só exemplo, eu coloquei os valores todos iguais aqui, tanto para consumo ponto e fora ponta e demanda, tá? Só para exemplo. Eu preciso preencher os parâmetros do BES. Então eu já tenho um equipamento de BES aqui cadastrado, tá? É um BES que a gente cadastrou como BES Pro genérico, tá? É um equipamento aqui da própria BES Pro. Considerar o end of life no dimensionamento eu também não estou considerando. Então, na estratégia aqui, que é o carregamento rede, eu estou considerando que o início do carregamento é às 19 e o fim é às 17, porque a ponta a gente colocou que é das 17h30 às 20h30. Eu estou utilizando um SOC máximo de 90%, um SOC de final de semana 50%, e estou considerando um limite de carregamento de 5%. Ou seja, se a demanda é 1.000 kW, ele vai carregar até 950. Então, se a sua carga, a unidade consumidora está alimentando a sua carga e ela está fazendo uma leitura de demanda, por exemplo, de 600, eu posso utilizar ainda 350 para carregar o BES, visto que minha demanda contratada é de 1.000. Então, eu coloco esse limite para não ultrapassar a demanda contratada, tá? Então, se eu colocar zero, ele vai chegar nos 1.000 e não vai ultrapassar o 1.000, mas por segurança a gente está deixando 5%, tá? A, a temperatura ambiente, ela também influencia na vida útil do BES, mas não é um assunto agora para demonstração. Como a gente selecionou o cenário 2, eu também configurei um sistema fotovoltaico. Então eu estou considerando que o BES ele vai carregar com fotovoltaico, tá? E se o fotovoltaico não for suficiente, a rede vai complementar. Então eu estou colocando que ele vai carregar das 7 da manhã às 17 horas. E o limite de demanda também, para não ultrapassar a demanda, eu estou colocando 90%. Ou seja, eu quero que ele utilize somente 10% da folga ali da demanda contratada. Então, se eu colocar, por exemplo, igual a gente fez no passo anterior, se eu colocar 5%, ele vai utilizar o máximo possível que ele consegue da rede. Aqui no caso, vamos deixar 90%. Então, eu já tenho toda a parte configurada aqui dos módulos. Aqui eu preenchi as informações financeiras e a gente vai calcular o nosso projeto. Projeto calculado. Então eu tenho um resumo aqui em cima que ele me mostra nos dois cenários, o cenário 1 que é o BES carregando rede e o BES carregando com fotovoltaico, que o melhor cenário foi o cenário 2, o recomendado foi o cenário 2 com o melhor VPL, tá? E a maior vida útil em 18,25 anos. Para ambos os projetos foi calculado 7 BES, tá? Dimensionei, a gente está aqui na parte dos parâmetros, eu configurei para cada BES, ele tem uma potência de 125 por 261 kWh.
Então, foi calculado toda a parte das métricas financeiras, tanto o payback simples quanto o payback descontado, o LCOS, o dimensionamento do cluster BES, mas o que eu quero mostrar para vocês é a parte da vida útil. Então, na vida útil, que é a parte do BES sendo carregado pela rede, me deu uma vida útil de 16,42 anos. Já o BES carregando com fotovoltaico me deu uma vida útil de 18,25 anos. E a gente pode também enxergar isso nos gráficos. Por exemplo, aqui no gráfico do cenário 1, que a gente está plotando o gráfico do dia de maior consumo na ponta, a gente cadastrou que o BES está iniciando o carregamento às 9 horas da manhã. Então, eu tenho que ele já carregou às 11 horas, eu já terminei o carregamento do BES. Então, ele está passando praticamente das 11 da manhã até o início do horário ponta, que é 17h30, ele vem praticamente carregado com SOC de 90%. Todo esse tempo, das 11 da manhã até as 17h30. Então, ele passa mais tempo carregado. Já no cenário 2, que é a gente carregando o BES com o fotovoltaico, eu tenho a curva de carregamento, o BES ele vai ficar carregado mais próximo do horário da ponta. Então, essa diferença do BES carregar mais próximo, terminar o carregamento mais próximo do horário de ponta, eu aumento a vida útil do BES, porque ele passa mais tempo aqui no cenário 1, com o BES carregado, que ele termina mais cedo o carregamento, e aqui eu termino o carregamento mais tarde. Então, ao longo do tempo, da vida útil toda, eu ganho praticamente 2 anos e 20 aí em relação carregando com o fotovoltaico nessa estratégia de carregamento. Se a gente alterar, por exemplo, aqui no BES carregando rede, eu vou diminuir, eu vou colocar que esse BES aqui ele vai começar a carregar às 6 da manhã. E eu vou mudar também que esse BES aqui ele vai começar a carregar às 9 da manhã. Vamos ver o que vai mudar na estratégia de carregamento. Vou pedir para recalcular o projeto. Pessoal, então calculamos aqui, agora com essas novas variáveis, uma vida útil para o cenário 2, BES mais fotovoltaico para 18,50, 18 anos e meio. E para a parte do BES carregando rede, a vida útil foi para 16,42 contra 16,50. Vamos alterar novamente a janela de carregamento. Então vamos lá. Parâmetros BES. Vamos colocar que esse BES agora vai carregar às 11 da manhã. E aqui no fotovoltaico, vamos colocar que ele vai começar a carregar ao meio-dia. E eu vou aumentar o limite aqui da demanda. Vou colocar 75%. Vamos ver o que a gente vai ter de resultados. Que a gente alterando essa janela de carregamento, eu consegui uma vida útil maior aqui no cenário 2, que é o BES carregando com fotovoltaico. E vamos ver aqui no cenário 01. Sempre do lado esquerdo, cenário 01, BES mais rede. Lado direito, BES mais fotovoltaico. Então, no BES mais fotovoltaico, é o que a gente viu ali em cima, 19,58 anos. E foi de 16 anos e alguma coisa para 17,7 anos quando eu alterei a janela de carregamento. Porém, quando eu alterei a janela de carregamento do BES mais rede, será que foi suficiente aquela janela para carregar o BES? Eu detalho isso na tabela. Então, rede suficiente para carregar o BES? Então, mesmo a gente carregando o BES, começando às 11, das 11 até às 5, em todos os meses foi suficiente. E aqui no fotovoltaico, nessa última estratégia que a gente colocou, que eu coloquei que a rede, na verdade, a rede ela teria uma influência maior no carregamento do BES. Então, o que eu estou utilizando do fotovoltaico, mês a mês, para carregar o BES,
e o que eu estou utilizando da rede para carregar o BES. E eu tenho aqui ainda que eu estou tendo um excedente de 19 mil, porque eu estou tendo a influência da rede para carregar o BES. E todos esses dias aqui, ó, nesse mês, eu atendi 100%, 100%, 97%, 99%. Então, um dia ou outro deixou, um mês ou outro não atendeu 100%. Então, eu teria que aumentar o meu limite de demanda ou até mesmo aumentar o meu sistema fotovoltaico. A gente pode analisar isso também olhando os gráficos. Aqui eu joguei a curva de carregamento para frente, então eu estou jogando, deixando o BES mais tempo carregado possível, mais próximo da ponta, então isso aumenta a minha vida útil. Aqui no cenário 01, do dia de maior consumo na ponta. E a gente olhando o cenário 02, a mesma coisa, eu comecei a carregar o BES mais tarde e eu estou utilizando a rede para carregar o BES. Fechou, pessoal? Ficou claro que a estratégia, a janela de carregamento, ela influencia diretamente na vida útil do BES? Se você gostou desse conteúdo, deixa um like e visite o site da BES Pro. Se você quiser assinar o nosso software, os contatos estão abaixo. Até a próxima.